Aqui, pessoal, vamos observar a seguinte coisa, né? Que existem algumas superfícies, tá? Então o título é retas em superfícies. Existem algumas superfícies que contêm retas inteiras no seu interior. Por exemplo, um plano, né? Um plano ele é cheio de retas, tá? Em muitas direções aqui, tá? Claro que eu estou desenhando apenas um pedacinho dessas retas, né? Como sempre, tá bom? Um cilindro, tá? O cilindro ele também contém retas. Lembra que para gente cilindros, né? São cilindros infinitos, né? Para cima e para baixo. Então, por exemplo, né? Sempre que a gente pega um ponto na casquinha desse cilindro aqui, a gente tem direito de pensar numa reta que passe ali, né? Que está inteiramente contida nesse cilindro, tá? Não do lado de dentro, te lembra, né? Que quando a gente pensa na superfície correspondente ao cilindro, né? A gente está olhando apenas ao redor, né? Tá? Apenas a casquinha do cilindro. Por outro lado, existem exemplos, essa minha esfera ficou um pouco estranha, né? Mas é óbvio que uma esfera não contém retas, né? Porque uma esfera é uma coisa que é compacta, assim, ela não pode conter uma coisa que se estende de maneira indefinida. Tá? Então, uma esfera, mais geralmente um elipsoide, são exemplos, né, de superfícies que não contêm retas, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui é ver em algumas quádricas, alguns exemplos de quádricas, como a gente pode calcular, né? Como a gente pode verificar quais são, né? Imaginando, claro, que existam retas dentro da superfície, né? Como é que a gente pode explicitar essas retas de algum jeito, tá bom? Então, a gente vai passar a estudar alguns exemplos agora. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, tá? Que pede para considerar o hiperboloide de uma folha dado por essa equação. Está aqui a equação, né? Tá? Quero que vocês observem, então, que isso de fato é um hiperboloide de uma folha, né? Lembra que a gente consegue identificar isso olhando para a equação, tá? E observando, né? Uma vez que ela está arrumada, né? Ou seja, que tem um aqui, né? De um dos lados, a gente olha e observa que existe apenas um sinal negativo aqui. Tá bom? Isso caracteriza, né? Quando tem x ao quadrado por alguma coisa, y ao quadrado por alguma coisa, z quadrado por alguma coisa. Quando tem apenas um sinal negativo, a gente está falando do hiperboloide de uma folha. Muito bem. O exercício segue o enunciado, né? E o ponto 3, 3 menos 1 em H. Então, vamos apenas verificar aqui rapidinho, né? Que esse ponto é um ponto de H, né? Então, veja, né? 3 ao quadrado vai ser 9, né? Tá bom? Então, 9 por 36 vai ser, simplificando, 1/4, tá? E aqui a gente tem menos 1, tá? Menos 1 ao quadrado vai dar 1 por 4. Então, a gente vai ter 1/4 aqui, menos 1/4 aqui, vai se cancelar. Como o ponto tem y no meio, y igual a 3 no meio, né? Então, eu vou ter 3 ao quadrado, 9 sobre 9. 9 sobre 9 é 1. Né? Então, de fato, esse aqui é um ponto do nosso hiperboloide. Ele é uma solução dessa equação. Tá? E o exercício pede, então, para determinar duas retas que sejam concorrentes e passando por P contidas em H. Tá bem? Então, eu vou te lembrar, né? Quer dizer, não é completamente evidente, nem olhando assim, nem a partir do meu desenho, porque o desenho pode conter... não é tão bom o desenho, né? Mas veja, né, que isso aqui é um hiperboloide o rascunho, né, de um hiperboloide de uma folha, tá? Então, dizer que a reta está contida significa, por exemplo, dizer que ela vive inteiramente dentro da casquinha aqui, né? E não é uma coisa completamente óbvia, porque vê, né, que esse hiperboloide é uma coisa que é um pouco parece curvada, né? Ela é curvada, né? Tem uma certa curvatura aqui. Tá? Então, não é muito claro, assim, olhando, né, que exista uma reta aqui dentro, né? Mas a gente vai mostrar que sim existe. Tá? A nossa intuição aqui, nossa primeira olhada aqui pode nos enganar. Tá bom? Muito bem. Então, dito isso, vamos agora ver como resolver esse exercício, né? Primeira coisa, bom, isso aqui é uma reta dentro do R3, tá bom? Então, nós temos dois jeitos de representar uma reta no R3 que nós já estudamos, o formato paramétrico e o formato cartesiano, que é dado pela interseção de dois planos. Nesse exercício vai ser mais conveniente tratar o formato paramétrico, tá bom?
Muito bem, então se nós quisermos determinar um formato paramétrico para uma reta no R3, nós precisamos um ponto dessa reta, e nós já temos, né, porque a gente está interessado em retas que passem por P, tá certo? Então a gente já tem um P explicitamente dado, né? E a gente precisa também um vetor diretor, e essa é a parte que vai nos custar algum trabalho. Tá? Então deixa eu mostrar para vocês como é que a gente poderia encontrar uma tal reta, né? Primeira coisa, essa tal reta, então bom, inicialmente não preciso dar nome para ela, mas eu sei que ela tem uma parametrização do seguinte jeito, né? Ó, 3, menos 1, mais. Agora eu tenho que colocar aqui as coordenadas de um vetor diretor, um vetor paralelo a essa reta. Tá? Então eu vou colocar assim, M, N, P e T sendo o parâmetro, né? Então fazendo T variar nos reais. Tá bem? Então, obviamente, o que eu estou querendo aqui com esse trabalho é tentar explicitar, né? Tentar encontrar quem são os valores de M, N e P. Tá? Quando eu faço isso, a nossa reta está completamente determinada. Ok? Então, a gente está interessado que essa reta, tá? Que por enquanto não tem nome, ela esteja inteiramente contida em H. O que significa isso? Significa que todos os pontos dessa reta são pontos que satisfazem essa equação aqui de cima, tá? A equação do nosso hiperboloide de uma folha. E para que isso aconteça, bom, os pontos da reta, eles têm coordenada x dada por isso, y dada por isso e z dada por isso. Portanto, o que a gente quer na verdade, né? A gente quer que esses pontos que têm esse formato satisfaçam essa equação. Então é isso que eu vou escrever. Então, queremos M, N e P de modo que, veja, eu vou substituir, tá? Então o x é o quê? 3 mais m vezes t ao quadrado dividido por 36 mais y é 3 mais nt por 9 menos 1 mais p vezes t por 4 igual a 1. E a chave da questão vai ser, né? A gente vai ver isso, né? Que essa aqui não é a equação para um valor de t, tá certo? Isso aqui é uma equação que precisa valer para que a reta esteja inteiramente contida dentro do nosso hiperboloide. Isso aqui tem que ser válido para qualquer t real. Então, para qualquer número real que a gente substitua aqui, a gente tem que obter essa identidade, tá bom? Todos os pontos da reta têm que satisfazer essa equação e, portanto, todos os valores de t têm que satisfazer essa identidade. Isso vai nos ajudar, então, nós queremos, como eu falei, determinar M, N, P. Isso que vai fazer com que nós possamos determinar M, N e P. Muito bem. Então, agora, o que eu vou fazer é desenvolver um pouco essa equação. Tá? Então, custa algum trabalho algébrico. E ver onde a gente consegue chegar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou desenvolver, vai ficar por 36, né? Vai ficar 9 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 6mt mais m ao quadrado t ao quadrado, tudo dividido por 36, mais aqui, mesma coisa, né? Vai ficar 9 mais 6nt mais n ao quadrado t ao quadrado, dividido por 9. E aqui eu vou ter menos, o que, né? O que eu vou colocar aqui dentro vai ser 1 quadrado desse, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2pt mais p ao quadrado t ao quadrado por 4 igual a 1. Então vejam, né? A parte que tem constantes nós vamos poder cancelar, porque vejam, né? A gente vai ter 1/4, 1
menos 1/4 e 1. Tá? Então, essa parte que tem constantes, ela se cancela. Então, o que eu vou fazer é isso. Vamos reescrever isso aqui, vai ficar 6nt. Agora, eu já vou juntar essa parte aqui, né? Mais 6nt, menos e menos, mais 2pt. Tá certo? Aqui eu vou colocar esse aqui é sobre 36, esse aqui é sobre 9, e esse aqui é sobre 4, tá? E a parte agora que tem a ver com t ao quadrado, né? Então, vocês vejam aqui que vai aparecer m ao quadrado por 36, n ao quadrado por 9, e aqui vai aparecer, tem menos, né? Ó, menos p ao quadrado sobre 4. Isso tudo está sendo multiplicado por t ao quadrado. Tá? Então, isso aqui resulta em 0. Certo? Então, agora o que eu vou fazer é... Bom, eu vou tentar eliminar essas frações aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil de resolver, né? Tá mais fácil de visualizar. Então, o que vai acontecer? Eu vou eliminar essas frações. Então, para isso, eu preciso multiplicar tudo por 36. Ou, na verdade, aqui... Eu vou multiplicar tudo por 36 aqui. Então, vai ficar... Aqui é... Vamos lá. Isso aqui é 1/6, né? Tá? Então, vamos multiplicar por... Vou ter mt... Na verdade, por 6, mais aqui vai ser 2nt por 3, assim vai ficar melhor, acho. Aqui eu tenho, então, pt por 2, mais aqui... Isso, aqui vai ficar... Isso aqui não dá para simplificar nada, né? Então, eu vou deixar como tá. Muito bem, gente. Então, aqui vocês vão observar a seguinte coisa, tá? Aqui foi só álgebra, né? Eu só desenvolvia a equação, tá? Então, eu quero que vocês observem agora a seguinte coisa. Deixa eu escrever uma linha a mais, tá? Então, vai ser m sobre 6 mais 2n sobre 3 mais p sobre 2, tá? Novamente aqui, deixa eu só copiar. Eu quero que vocês observem que quando a gente olha para essa função, para essa identidade aqui, em termos de t, o que ela está nos dizendo? Tá? Imagina por um momento que a gente já conheça os valores m, n e p. A gente não conhece ainda, mas imagina por um momento que a gente já conheça. Tá? Dizer que isso aqui, essa identidade, né, é válida para todos os valores de t, para todos os números reais que estão sendo representados aqui por t, né? O que isso aqui significa dizer, né, para nossa equação, né? É como se nós estivéssemos tratando de uma equação de segundo grau, porque isso aqui vai ser um número, né? Quando m, n e p forem conhecidos, isso aqui é um número, e aqui a gente tem um número t ao quadrado, uma incógnita, digamos, né? Aqui a mesma coisa. Ó, aqui a gente tem um determinado número, imaginando m, n e p conhecidos, vezes t. Tá certo? Então, isso aqui é uma equação de segundo grau em t, tá certo? Que tem o quê? Observa, né? Tem infinitas soluções. Por que tem infinitas soluções? Porque esse valor de t é qualquer valor de t. Tá certo? O que uma equação de segundo grau comum tem, né? Ela tem ou 0, ou uma ou duas soluções. Tá bem? Então,
o que está sendo dito aqui, né? Que essa equação de segundo grau, na verdade, ela é uma equação de segundo grau que tem infinitas raízes e, portanto, os coeficientes dela, veja, né, isso aqui vai ser um número, né, representa um número, isso aqui representa outro número. E esse coeficiente aqui são coeficientes nulos, tá certo? Então, isso que vai ajudar a gente vai obter um sistema em MNP que nós vamos ser capazes de resolver. Tá, eu vou fazer isso na próxima página. Aqui, pessoal, aqui eu não coloquei, né? Qual foi a conclusão que nós tínhamos chegado? Então, que os coeficientes daquela equação de segundo grau em T, né, tinham que ser ambos nulos, né? Porque senão nossa equação de segundo grau não teria infinitas soluções, como era o que nós estávamos pedindo, tá bom? Então, aqui eu já coloquei esses dois coeficientes iguais a zero. Então, o que a gente precisa é resolver esse sistema de equações aqui, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou modificar ele um pouquinho, né? Multiplicando, por exemplo, essa primeira equação aqui por 6, isolando m, tá? Então, vou multiplicar por 6 e vou isolar m, né? Então, vai sumir o denominador, né? Então, vou deixar para vocês verem, vai ficar m igual, aqui vai ser por 6, né? Então, vai cancelar e vai dar 4n, perdão, aqui é menos 4n, menos 3p. Tá, multipliquei tudo por 6, né? Então, isolei. Tá? Então, eu vou pegar agora vou multiplicar essa de baixo aqui por 36, também vai ficar mais fácil, né? E vou isolar novamente, a parte em m ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter aqui m ao quadrado, já isolado, né? Vai ser 9p ao quadrado menos 4n ao quadrado. Então, multipliquei por 36 e isolei a outra parte. Então, a gente está reduzido a esse sistema aqui, que agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor de m aqui, né? Então, o que vai acontecer, ó, vocês vejam, aqui a gente vai ter, na verdade, menos 4n menos 3p ao quadrado igual a 9p ao quadrado menos 4n ao quadrado. Tá, então, aqui, novamente, a gente precisa desenvolver, né? Que vai ser, então, nesse lado aqui vai ser o quadrado do primeiro, 16n ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, tem menos e menos, né? Observe. Então, vai ser mais 24np, mais o quadrado do segundo, 9p ao quadrado, 9p ao quadrado, igual ao que já estava aqui do lado direito, né? Então, 9p quadrado menos 4n ao quadrado. Então, vocês já veem que alguma coisa aqui se cancela. E alguma coisa a gente consegue melhorar. Vamos colocar aqui do outro lado. Tá? Então, vai ficar, ó, esse menos 4 passa para cá, eu vou ter 20n ao quadrado, tá? Junto com esse 16. E aqui eu tenho 24np. Isso está dando zero. Simplificando por 4, a gente vai ganhar 5n ao quadrado, mais, aqui, né, por 4 ficou 6np, igual a zero. Então, a gente fica reduzido a essa equação. Essa equação aqui, o que implica, né? Ela tem, ó, como ela se fatora, né? Vou colocar n em evidência aqui, n e 5n mais 6p igual a zero. Então, com a multiplicação de n por essa expressão dá zero, ou n é zero, ou essa expressão é zero. Tá? Então, a gente teria aqui n igual a zero, ou 5n mais 6p é zero. Sim? Então, vejam, né? Vamos olhar para o caso n igual a zero primeiro. Então, tem o caso n igual a zero, o que ele nos diria, né? Vamos olhar para essa equação aqui de cima, né?
Ó, n igual a 0 implica, né? Porque m tem que ser 4n menos 3p, né? Então, que na verdade, se for essa a solução, o m é menos 3 vezes p. Tá? Então, o que seria o vetor, né? Ó, de coordenadas m, n, p que a gente está buscando? Seria o vetor, o m seria menos 3p, tá? O n seria 0, né? E o p, bom, seria p. Tá? Então, a gente obtém um vetor que ainda não está completamente determinado, é claro, mas que a gente pode escolher para p qualquer valor que a gente queira, né? Porque esse p, né? Digamos, todos eles são múltiplos, né? P vezes menos 3, 0, 1, tá? Em termos de vetores, né? Tá claro? Então, a multiplicação de um número p por esse vetor, menos 3, 0, 1. E a gente pode, claro, pegar, nós queremos apenas um vetor para ser um vetor paralelo à reta, tá bom? Então, a gente pode, se a gente quiser, pegar p igual a 1 ou qualquer outro valor diferente de 0. Vou pegar p igual a 1. Tá? Então, um vetor diretor seria possível, né? Seria menos 3, 0 e 1. Ok? Então, essa seria uma solução. E uma outra possível, né, seria correspondente a outra solução, né? Ou seja, que n fosse, vou colocar aqui, né? Tá, já vou isolar o n em termos de p, né? Então, menos 6p por 5. Essa é outra possibilidade. Tá? Então, o nosso m, nesse caso, vamos olhar lá em cima novamente, ó, menos 4n menos 3p, né? Então, vou colocar aqui menos 4 vezes o n, que é menos 6p sobre 5, menos 3p. Ou seja, esse nosso m seria, vamos fazer a conta aqui, seria 24p menos, aqui já vou reduzir o mesmo denominador, né? Vou colocar, então seria, aqui o denominador é 5, né? Então aqui para ter, aqui eu vou fazer menos 15, tá certo? P e todo mundo dividido por 5, ou seja, 9p por 5. Tá, esse seria o valor de m se o n for esse, né? Então, o nosso vetor MNP seria MNP igual, ó, M está aqui, 9P por 5, e a gente pode pegar, agora nosso N está aqui, menos 6P por 5, e o próprio P. Tá? Então, esse aqui a gente está vendo, né, que P vezes 9 quintos menos 6 quintos e 1. Tá? A gente pode escolher qualquer valor de P que a gente queira, né? Desde que seja diferente de 0. Tá? Tanto faz, né? Porque, novamente, a gente está interessado apenas na direção do vetor, né? E aqui, por exemplo, para simplificar a escrita, a gente poderia pegar P igual a 5, né? Que é o que simplificaria esses denominadores. Tá? Então, eu vou pegar P igual a 5. Assim como lá em cima eu peguei P igual a 1, não tem nenhuma inconsistência, né? São soluções distintas, tá? Ó, então vai ficar 9 menos 6 e 5, né? Peguei P igual a 5. Então, aqui a gente tem dois vetores, cada um deles vai ser um vetor diretor para essa reta, para esse par de retas, né? Lembra que o enunciado se refere a um par de retas, né? Retas concorrentes, passando por P. Nota que elas vão ser de fato concorrentes, porque, bom, passando por P, e esses dois vetores aqui, eles são linearmente independentes, como é fácil de verificar, por exemplo, observando um subdeterminante 2 por 2 aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou escrever as retas. Logo, as retas, vou chamar essa de R1, né? X, Y, Z igual. Agora eu vou colocar as coordenadas do ponto 3, 3 menos 1. Mas vou pegar primeiro esse vetor aqui, menos 3t, 0t e 1t, né? Para t em R
e R2, que é a outra, também passa em P, né? YZ. 3 menos 1, que é o ponto, mais 9t menos 6t, 5t. Para T em R, são as soluções do problema. Vou sair da câmera, né? São as soluções do problema. Bem, isso termina esse exercício. Aqui, pessoal, a gente tem uma tentativa de ilustrar, tá, o que aconteceu nesse problema. Então, o nosso ponto A, vocês conseguem ver aqui, tá, ele está marcado, ele é o ponto 3, 3 menos 1, que é um ponto do nosso hiperboloide de uma folha. Vocês conseguem ver aqui, né? Tá, um ponto desse hiperboloide. E o que nós fizemos foi determinar dois vetores, essencialmente, que aqui estão simbolizados por U e V, né? Era menos 3, 0, 1, e o outro era 9, menos 6 e mais 5. Também, que aqui eles estão representados, vocês vejam aqui nessa parte em preto aqui, né? São representantes dos vetores que estão um ponto inicial na origem. E as retas são retas, aqui elas estão exibidas no formato paramétrico, né? A gente chamou de R1 e de R2, na verdade essa aqui seria R1 e essa outra R2. Então o programa chamou de FG. Então, aí a parametrização, né? O parâmetro para ele é lambda, a gente usou T na nossa resolução. Mas uma coisa importante, é interessante visualizar, né? Que essas retas, de fato, né? Elas estão inteiramente contidas aí no nosso hiperboloide de uma folha. Tá? A parte que aparece não contida, na verdade, é uma limitação do programa, porque ele apresenta apenas um pedaço do nosso hiperboloide de uma folha. Então, a gente consegue, olhando de todos os lados aqui, visualizar, né, que essas duas retas sim são concorrentes e de fato elas estão contidas nesse hiperboloide. Tá bom? Isso então termina o que eu queria mostrar para vocês.